Queridos, nosso pastor Abraão, ele está em viagem, ele está pregando na Igreja Batista Campo Limpo, lá em Feira de Santana. É a igreja do pastor Gabriel, que os irmãos conhecem. Mas hoje, nessa noite, nós teremos a presença aqui de um pastor que também tem se envolvido muito com a obra missionária. Eu não sei quantos irmãos aqui sabem, mas nesse fim de semana nós tivemos aqui em Salvador, na Igreja Batista Sião, um congresso missionário. Congresso sim, todos somos vocacionados. Alguns irmãos do Ministério de Missões, irmãos líderes de grupos pequenos, jovens dessa igreja estiveram lá. Irmãos, nós fomos muito abençoados naquele congresso, muito abençoados. Deus falou muito conosco, Deus nos desafiou, Deus sacudiu o nosso coração em relação à nossa vida com Ele e à obra missionária. E esse congresso foi direcionado pela Junta de Missões Mundiais, mas também pela Junta de Missões Nacionais. E hoje aqui à noite nós temos a presença do pastor Fernando Brandão. Eu queria convidar ele, por favor, pastor. Pastor Fernando Brandão é diretor executivo da Junta de Missões Nacionais da nossa Convenção Batista. Ele está acompanhado do pastor Marcos, que é o representante da junta aqui no nosso estado. Pastor Marcos, obrigado. Irmãos, Deus tem falado muito ao nosso coração, do que Ele tem feito nesse nosso país, como Ele tem usado a nossa Junta de Missões Nacionais. E vendo aqui o pastor Fernando, vejo mais do que um diretor, vejo um missionário que ama a obra do Senhor, que se dedica com sua família de uma forma muito especial. E creio que Deus vai falar muito ao nosso coração, como falou no primeiro culto. Você crê nisso, irmão? Amém? Amém. Pastor Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso meio. Obrigado, pastor. Amém. Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Não é? Então diz assim comigo: Deus é maravilhoso. Algumas pessoas nos disseram, mas tudo bem. Eu vou dar outra chance para você. Vamos lá? Amém. Ele é maravilhoso. Que alegria estar aqui nesta noite. Boa noite. Deus abençoe a todos. Graça e paz em Cristo Jesus. Agradeço o privilégio e a honra de estar com os irmãos, celebrando o nome do nosso maravilhoso Deus. Agradeço o pastor Carlos, toda a equipe de missões, pastor Abraão pelo convite. Alegria imensa de estar aqui, irmãos, adorando o nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Como o pastor já me apresentou, eu sou missionário, sou da Junta de Missões Nacionais, sou missionário, dedico a minha vida ao trabalho missionário. Sou baiano também, sou baiano do sertão, nasci ali no município de Mundo Novo, na roça, mas eu cresci em Jaguaquara. Tem ninguém aqui de Mundo Novo não? É difícil encontrar alguém de Mundo Novo, viu? Tem? Jesus, meu Deus do céu. Você é de Mundo Novo, meu filho? Eu nasci na Jiquié, aí eu cresci em Jaguaquara. Rapaz, você acredita que uma vez eu estava em São Paulo, peguei um táxi, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, a gente estava homologando uns sistemas lá no bairro do Brás, no centro de processamento, e aí eu peguei um táxi lá para ir para o hotel, aí eu perguntei para o cara assim: aqui, você é baiano de onde? Aí ele falou: não vou falar que você nem imagina onde deve ser, que eu sempre começo a conversar assim, para quebrar o gelo, e aí pregar o evangelho para a pessoa. Aí ele falou assim: não, eu sou de Mundo Novo, na Bahia. Aí eu falei assim: não acredito. E eu falei para ele assim: eu conheço. Ele falou: impossível. Eu falei: conheço, eu nasci lá. Aí ele bateu as mãos no volante, aí a gente foi conversando. Ele nem me queria cobrar a corrida, né? Eu falei: não, tem que pagar para você. Até porque quem ia pagar era a empresa que estava lá, eu estava a serviço, paguei para ele. Foi muito interessante. Quando eu encontro os baianos por aí, é uma alegria muito grande. Eu já encontrei baiano, uma vez eu estava em Nova York, no aeroporto, precisando resolver um negócio. E eu estava assim conversando, de repente veio uma pessoa, se aproximou, falou em português comigo. Aí ele falou, e eu senti que o sotaque tinha alguma coisa para o lado de cá. Aí eu falei: de onde você é? Ele falou: eu sou de Ilhéus, na Bahia. Eu falei: estou em casa. Aí me ajudou, me abençoou. O povo baiano é precioso. Mas eu fui embora da Bahia já há alguns anos, fui morar em Minas, estudar lá. E já morei em Brasília, agora moro no Rio de Janeiro. Pastorei uma igreja lá em Minas, depois em Brasília. Trabalhei 22 anos na Caixa Econômica Federal também, e depois saí, e hoje eu sou missionário. Hoje eu trabalho só liderando a junta e trabalhando com missões.
fazendo a obra do Senhor. Então, encontrar alguém de mundo novo é uma raridade, mas Deus é tremendo. Deus faz coisas que, enfim, até gente de mundo novo Deus usa mesmo, hein? Que coisa. Que coisa. Irmãos, o nosso Deus é maravilhoso, como nós já falamos aqui, não tem dúvida disso. Eu queria ler um versículo bíblico com vocês, mas não precisa abrir a Bíblia não, que você tem que saber esse versículo. Porque se você não souber, você não vai entrar no céu. Eu tinha um colega de seminário que ele trabalhava na rota, na polícia, na Rotan, lá em Belo Horizonte. E ele era o comandante daquela viatura. Um dia ele estava fazendo uma batida, dando uma batida lá, chama batida, né? Dando uma vasculhada lá numa área lá. Aí pegou uns caras lá, né? E suspeitos, né? E aí colocou lá na parede. E aí um deles falou assim: não, moço e tal, doutor, eu sou crente. Aí o Nasson, né, estava no seminário com a gente, é o comandante daquela viatura, disse assim: você é crente? Ele falou: não, eu sou crente. Aí o Nasson falou assim: então fala João 3,16. Aí o cara não sabia. Aí ele disse assim: olha aqui, eu vou te prender por 2 motivos. Primeiro, que você é suspeito, você vai ter que se explicar lá na delegacia. E segundo, um crente que não sabe João 3,16 tem que ser preso. Botou na viatura e levou. Então vamos falar João 3,16 aí juntos? Porque Deus... Então você já não vai ser preso pelo nação. Deus amou o mundo. Deus nos ama. Deus nos ama e nunca desistiu de nós. Deus é maravilhoso. Ele criou todas as coisas. E esse texto é o texto mais lindo da Bíblia, porque ele é uma resposta de Deus. João 3,16 é uma resposta do Senhor. Preste atenção. Deus criou o ser humano, criou a espécie humana, criou a mim e a você. Um ser especial, dotado de inteligência, capacidade de raciocinar, de planejar, de pensar no passado, no futuro, pensar no presente, de se planejar, de projetar as coisas, de tomar decisões, e nós tomamos decisões o tempo todo. Por exemplo, você tomou a decisão de vir ao culto hoje? Você tomou decisão para casar ou para não casar, para trabalhar aqui ou acolá, para estudar ou para não estudar? Você toma decisões o tempo todo. A vida é uma tomada de decisões. Diariamente a gente toma decisões. E a nossa vida vai ser sempre a consequência das nossas decisões. A sua vida é o que você decidiu. O seu hoje são as suas decisões de ontem. E Deus nos dotou dessa capacidade de tomada de decisões, de inteligência. E Ele criou o ser humano, um projeto muito especial. E esse projeto era para que o ser humano continuamente vivesse na presença dEle. O ser humano, ele foi criado para ter comunhão com Deus. O projeto original de Deus é que o ser humano andasse sempre na presença dEle, se relacionasse com Ele. O ser humano, ele não funciona bem. Ele, longe da presença de Deus, ele está no lugar errado. O ser humano, longe de Deus, é problema. É caótico. O caos que o mundo enfrenta hoje é a consequência de que o ser humano está no lugar errado. Ele se afastou de Deus. E ele foi criado, um manual de criação, que regula esse projeto, esse ser, diz no manual de fabricação desse ser, que ele só funciona bem, e ele só consegue atingir a sua plenitude da existência, se ele tiver comunhão com Deus. O ser humano, quando ele sai da presença de Deus, ele quebra uma das regras desse projeto. E ele então, ele se perde.
ele não funciona bem, emocionalmente ele se desequilibra, ele se frustra, ele anda sedento, faminto, tentando resolver alguma coisa que está sempre sem solução. Ele sempre bebe água salgada, ele nunca mata, nunca sacia a sua sede, porque ele foi projetado para viver na presença de Deus. Eu e você, o ser humano, só atinge a plenitude de vida, de paz, de contentamento, de realização na presença de Deus. Você pode conquistar o que for, estudar, ter sucesso, ganhar dinheiro, virar o cara mais famoso do mundo. Se você não tiver intimidade, relacionamento com Deus, não tiver comunhão com Deus, não andar na presença de Deus, você continua vazio, sedento e nunca vai se realizar. Porque não são as nossas conquistas, não é aquilo que o ser humano conquista que o realiza plenamente. A plenitude da realização do ser humano está em Deus. Você entendeu esse negócio? Pensa num peixe. Ele foi criado por Deus. Ele tem uma estrutura de funcionamento. E ele tem um habitat próprio. E ele precisa estar dentro da água para ele sobreviver. Agora, se você chegar assim num lago, encontrar um peixe bem bonitinho e falar assim: eu gostei desse peixe, eu vou levar para mim. Eu vou criar esse peixe lá em casa. Eu quero um peixe de estimação. Aí você tira o peixe dentro da água e resolve criar lá na sua casa, fora da água. Não, eu vou criar esse peixe aqui em casa. O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, porque ele foi criado, ele foi projetado para viver dentro da água. Ele precisa da água para viver. O ser humano, ele foi projetado para viver na presença de Deus. O ser humano sem Deus, filha, ele morre, ele se afoga, porque sem Deus a gente não tem vida. O ser humano sem Deus, ele é morto, ele está morto espiritualmente, porque ele foi criado para viver na presença de Deus, para ter comunhão com Deus, para se relacionar com Deus. Mas preste atenção no negócio. No início da história da humanidade, a nossa espécie, ela foi interceptada pelo reino das trevas, que só tem um objetivo: matar, roubar e destruir, e tentar atingir Deus, mas ele não consegue atingir Deus. Então ele tenta atingir a criação de Deus para tentar atingir Deus. E no início da história da humanidade, da espécie humana, o ser humano foi interceptado pelo reino das trevas e foi questionado: o que Deus falou para vocês? E a mulher disse o que Deus tinha falado. E o diabo questionou e disse: não é bem assim. Não é como Deus falou. Deus não falou toda a verdade para vocês. Deus omitiu a verdade para vocês. Vocês não podem confiar no que Deus falou. Agora, se vocês fizerem como eu estou falando, confiem no que eu estou dizendo, e vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. E Deus nos criou. O projeto de Deus era que nós nunca conhecêssemos o mal. O projeto de Deus é que nós nunca pecássemos e que a nossa natureza ela continuasse santa, perfeita, sem conhecer o mal. Porque se a nossa natureza fosse contaminada pelo mal, nos tornávamos incompatíveis com a natureza de Deus e nós não poderíamos mais estar na presença dEle. Eu vou repetir porque você precisa entender esse princípio teológico. Deus não queria que nós nos contaminássemos com o mal, porque se nós nos contaminássemos com o mal, nossa natureza se tornava incompatível com a natureza santa de Deus, e nós não poderíamos mais habitar na presença dEle, e Ele nos criou para estar sempre na presença dEle, mas Ele deixou-nos com liberdade, e o reino das trevas propôs um novo projeto de vida, que nós conhecêssemos o bem e o mal, e que Deus tinha omitido para nós, e que se nós conhecêssemos o bem e o mal, nós seríamos como Deus, nós seríamos então perfeitos,
tão santos e perfeitos. Olha que armadilha, olha que mentira. Como que nós, conhecendo o bem e o mal, conhecendo o mal, seríamos como Deus? Isso era uma armadilha. E no uso da liberdade, o ser humano optou por crer naquela palavra. O primeiro pecado não foi incredulidade, não foi desobediência, foi incredulidade. A incredulidade, ela precede a desobediência. E no momento que a nossa espécie não creu na palavra de Deus e deu crédito à palavra do reino das trevas, e aí então nós desobedecemos. E ali foi a tragédia humana. Isso está registrado em Gênesis 3. O pecado então entra na nossa espécie como um vírus mortal. Conhecemos o mal. O diabo acusou Deus de que Ele não nos amava, de que Ele mentiu para nós, de que Ele não falou toda a verdade, e que Ele não queria que nós tivéssemos plenitude, mas que Ele então tinha uma proposta melhor do que a de Deus para nós, que nós conhecêssemos o bem e o mal. E a espécie humana embarcou nesse negócio. Irmãos, isso foi a tragédia da nossa espécie. Porque quando o vírus do pecado entra na espécie humana, nunca mais nós nos livramos dele. Nunca mais uma pessoa nasceu na face da terra sem estar contaminada pelo vírus do pecado. A nossa natureza foi contaminada pelo mal. A criança, ela nasce sem pecado, mas já o pecado vai se manifestar. Ninguém precisa ensinar outra pessoa a pecar. Ninguém precisa ensinar outra pessoa a ser egoísta, vaidosa, mentir. Ninguém precisa ensinar. Isso se manifesta naturalmente, porque a gente vem com uma natureza contaminada, e a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos, afastados da glória de Deus, porque nós fomos contaminados. E naquele momento que o pecado entra na nossa espécie, na nossa natureza, naquele momento, a nossa natureza se torna incompatível com a natureza de Deus e, inevitavelmente, nós fomos colocados fora da presença de Deus. Já não podemos mais, e aí passamos para uma situação extremamente caótica. Afastados de Deus, perdemos a comunhão com Ele, perdemos a aliança com Ele. Nos tornamos reféns do reino das trevas, do reino da mentira. Nos tornamos endividados pela culpa do pecado. Ficamos à deriva, perdemos o caminho de casa, perdemos a condição de filhos de Deus, perdemos o nosso habitat natural, perdemos a originalidade do projeto de Deus para mim e para você. E ficamos à deriva. A história da humanidade é a tentativa do ser humano voltar para casa, voltar para o seu ponto de referência. E o ponto de referência do ser humano é Deus. Não é o dinheiro, não são as conquistas humanas, não é a sabedoria humana. O ponto de referência que dá lógica, que dá sentido, que dá contentamento, que nos faz nos encontrar e nos tornar seres humanos criados à semelhança de Deus. Quem nos faz isso é Deus, só Deus pode fazer isso. O ponto de referência, o ponto central do ser humano é Deus. E nós então ficamos à deriva, perdidos. E a humanidade vem tentando se reencontrar, queridos. E às vezes chega à beira do ridículo. E aí as religiões são as mais diversas. E tudo isso é uma tentativa de curar uma sede, uma fome, algo, o medo, a insegurança. Dentro de nós algo está errado, e aí o ser humano vai tentando de todas as formas. É como alguém morrendo afogado, e você pode jogar até um fio de 2.000 volts, e a pessoa pega, e as pessoas vão tentando se reencontrar, e às vezes beira o ridículo. Outro dia eu assistia a um programa de televisão, Discovery Channel parece, não me lembro bem o canal, mas mostrava as religiões da Índia. E lá mostrava que a Índia tem milhares e milhares de deuses. E ali começou a mostrar um grupo que adorava o deus rato.
E aí tinha o templo lá, um local cheio de tapetes, e assim, uns ratinhos lá, e tinha um maiorzinho, acho que aquele maiorzinho era o Deus principal, e outros lá, aqueles ratinhos todos, e o pessoal botava sementes, trigo, aveia, aquelas coisas lá, e aí uma senhora, tinha uma fila de senhoras com a mão assim, leite na palminha da mão assim, e ia lá, levou oferta, né, para o ratinho assim, aquele leite lá e tal. Irmãos, com todo respeito às religiões que existem na face da terra, mas é ridículo adorar rato. Imagina se vai um gato nesse culto. Que Deus! Pensa nisso, pensa. E aí as pessoas colocam a sua fé num rato. Isso é desespero. Não é porque elas são ruins, é porque elas têm sede de algo, e ninguém nunca contou para elas, ninguém nunca falou, ninguém nunca avisou, ninguém nunca ensinou, ninguém nunca mostrou para elas que há um Deus maravilhoso que criou os ratos, e que nós não precisamos adorar ratos. Mas não é diferente no Brasil. Eu pregava uma vez em Carnaúba dos Dantas, no sertão do Siridó. Aliás, na década de 80, alguém disse que dois lugares que ele tinha certeza que não tinha crente: no inferno e em Carnaúba dos Dantas. Eu preguei naquela cidade já na década de 90, mais próximo aos anos, a virada do milênio. Eu preguei lá, fui com um grupo da nossa igreja lá, fizemos um trabalho lá. E lá tem uma montanha, e lá no alto da montanha tem estátua de um galo. E as pessoas sobem uma escadaria de joelhos para chegar lá nos pés do galo, daquela estátua do galo, e colocar os seus pedidos, as suas súplicas. E gente vem de longe a pé, sobe aquela escada de joelhos para chegar nos pés daquela estátua do galo e pedir súplica e tal. Meus irmãos, galo é bom, mas não é panela, pelo amor de Deus. Mas não é porque elas são ruins, não. É o desespero da alma humana, é a cegueira. Elas põem fé naquilo, só que a fé está canalizada para o objeto errado. Elas estão cegas e precisando sarar a sede, curar a alma, a fome espiritual. Elas precisam de Deus. E lá em Gênesis 3, o pecado entra e faz um estrago na gente. E está aí as consequências disso tudo. Mas Deus não desistiu de nós, amém? Deus continua nos amando. E ele foi acusado pelo diabo em Gênesis 3, de que ele não nos amava, ele não queria o melhor para nós, de que ele omitiu para nós, e ele não falou toda a verdade. Mas Deus nos ama. O Velho Testamento todo, Deus sinaliza que vai dar uma resposta. Pode olhar, nos profetas, ele sinaliza que virá uma resposta. Da casa de Jessé, da casa de Davi, virá uma resposta. Que ele não desistiu de nós. O que o Velho Testamento todo sinaliza é que Deus não desistiu de nós e que ele vai dar uma resposta. E aí quem é a resposta? Ele é a resposta. O próprio Deus. Ele, em João 1,14 diz, e o verbo se fez carne, a palavra, Deus se fez carne, Ele habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade, João 1,14, Ele mesmo veio, Ele não mandou outro, Ele nos ama tanto, Ele nunca desistiu de nós, não fomos nós que buscamos Deus, Deus veio atrás da gente. Deus veio nos buscar, Ele não desistiu de nós, porque Ele nos ama. Mesmo nós mortos em delitos e pecados, Deus nos ama e nunca desistiu de nós. Que coisa maravilhosa, queridos. Olha que Deus tremendo. E aí, João 3,16 é a resposta de Deus a Gênesis 3. O que nós lemos nesta noite é a resposta do amor de Deus a Gênesis 3. Em Gênesis 3, nós fomos contaminados pelo pecado, pelo vírus mortal do pecado. Em João 3,16, em Cristo Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Em Gênesis 3, nós perdemos a aliança. Em João 3, Jesus restaura a nova aliança na cruz do Calvário. Em Gênesis 3, nós fomos contaminados e experimentamos a morte em Cristo Jesus. Em João 3, Ele é a vida abundante, Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu as trevas. Em Gênesis 3 fomos derrotados e nós perdemos para o pecado, perdemos para a morte, perdemos para o diabo. Em João 3, Jesus vence o pecado, a morte e as trevas e nos faz mais do que vencedores, porque Ele nos dá vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre as trevas. Aleluia!
Em Gênesis 3, fomos colocados fora da presença de Deus. Em João 3, Jesus nos traz para perto da presença de Deus. Em Gênesis 3, nós fomos endividados com a culpa do pecado. Em João 3, Jesus crava, pelo amor de Deus, crava na cruz do Calvário todo escrito de dívida que era contra nós, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em Gênesis 3, nós ficamos escravos, reféns do reino das trevas. Em João 3, Jesus vem e nos ama, e Ele na cruz morre, Ele ressuscita e quebra todas as cadeias, rompe todas as cadeias e nos resgata e nos liberta, e Ele vem como a verdade e nos faz livres. Em Gênesis 3 nós perdemos a condição de filhos de Deus, mas em João 3 Jesus restaura a condição de filhos de Deus e nos torna co-herdeiros com Ele para toda a eternidade. Aleluia. Em Gênesis 3 Deus não desiste de nós. Em Gênesis 3 nós fomos colocados à deriva, perdidos, longe de casa. Em João 3 Deus nos traz para casa, porque Ele agora trouxe o caminho novo e vivo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Gênesis 3 conhecemos a mentira e a derrota. Em João 3 nós conhecemos a verdade e a vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Quando eu leio, vocês estão aplaudindo quem? Jesus? Então vamos aplaudir melhor, vamos lá. Glória a Jesus! Você ama Jesus? Ame mais. Porque nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Efésios diz isso. E Ele nos vivificou. Romanos 5:8 diz assim: e Deus prova o seu amor para conosco, enquanto nós éramos ainda o quê? Nós não éramos bons não, nós não ficamos bons para Deus nos amar. Deus nos amou sendo nós pecadores, aleluia. Ele nos ama e nunca desistiu de nós. Às vezes você pensa assim, não, eu tenho que ser bonzinho para eu me tornar crente, para eu seguir a Jesus, eu preciso melhorar para Deus me amar. Precisa não, querido, Deus amou você do jeito que você é, com as suas esquisitices, com as suas manias, com seus vícios, com seus hábitos. Jesus amou você, e Ele morreu na cruz por você, e Ele pagou o preço pela culpa do seu pecado, e Ele trouxe vida, e Ele quer abençoar você com a salvação. Isso só depende de você abrir o seu coração e entregar sua vida para Ele. Ele nos ama do jeito que nós estamos, como nós somos. Ele nos ama e nunca desistiu de nós. Quando eu leio Gênesis 3, irmão, Gênesis 3 é muito triste. O sofrimento humano começa ali. A história do sofrimento humano começa em Gênesis 3. É muito triste aquele texto, mas lá em Gênesis 3, quando eu passo ali lendo, na minha Bíblia que fica na cabeceira da minha cama, eu anotei do ladinho dela assim, João 3,16, Deus me ama e nunca desistiu de mim. Quando eu leio Gênesis 3, eu preciso correr em João 3 e ler que Deus me amou e nunca desistiu de mim, e que enviou seu Filho para que eu, crendo nele, Ele me perdoe, me restaure e me dê vida eterna. Eu nunca vou perecer, porque eu sou de Jesus, aleluia. João 3,16 é a resposta de Deus a nós, a resposta de Deus ao reino das trevas, que Ele nos ama e nunca desistiu de nós. Essa é a verdade. E aí Jesus disse, eu sou o caminho, é o caminho de casa. Por que Ele é o caminho? É o caminho de casa, para a gente voltar para o nosso lugar que nos pertence, para onde nós nunca deveríamos ter saído, para voltar para casa. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele falou sempre a verdade, pode confiar nele, que Ele é a verdade. Ele é a verdade, Ele é a vida, nele há vida, fora dele não há vida, só há vida em Jesus. João 3,16 é a coisa mais linda, é a resposta de Deus para nós, que Ele nos ama. Agora presta atenção numa coisa, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Vocês estão prestando atenção? Ou vocês estão dormindo? Todo mundo está acordado? Então quem está dormindo, diga amém. Olha o perigo. Olha aqui, volta aqui. Está vendo? Olha só. Isso é porque os irmãos confiam no pregador, eu entendi. Confia no pregador. E aí falou amém assim. Mas está todo mundo prestando atenção. Vem comigo aqui para a gente. Isso foi só um intervalozinho para você respirar. E eu também. Olha aqui. Você está entendendo tudo, não está? Se eu pedir para você repetir essa mensagem amanhã, você repete?
Você consegue pregar o que eu estou falando hoje à noite para as pessoas lá do seu trabalho? Que Deus as ama, que nunca desistiu delas, e que elas só conseguem ser felizes e realizadas na presença de Deus. Que o ser humano longe de Deus, ele é frustrado, ele nunca vai se encontrar. E que o ser humano longe de Deus está no lugar errado, e que o lugar certo para o ser humano está na presença de Deus. Você consegue falar isso? E que Deus amou, e que mandou Jesus, e que você pode usar o texto da Bíblia, e que lá atrás a gente foi enganado pelo pecador. Tá, você entendeu? Você consegue pregar? Porque vocês estão aqui, eu estou falando, vou ficar falando aqui. Depois eu pergunto assim, você entendeu? Ah não, pastor, não entendi nada, esqueci. Aí eu estou perdendo meu tempo, aí eu paro aqui mesmo. Mas vocês estão entendendo? Mas entender significa que eu consigo pregar isso amanhã para outra pessoa. E a semana que vem eu também vou compartilhar isso para outra pessoa. Tudo bem? Então você está entendendo direitinho? Então olha aqui para mim, Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele então veio atrás da gente. Não fomos nós que buscamos a Deus, já falei isso, vou repetir. Não fomos nós que buscamos a Deus. Deus nos amou, e Ele é misericordioso. Ele nunca desistiu de nós. Agora olha o que Ele faz. Ele envia o seu Filho, e Ele nos compra de volta. Imagina, Deus criou, nós fugimos da presença dEle, Ele vem atrás da gente, nos busca e nos compra. E o preço é o sangue do seu Filho na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nós fomos comprados pelo quê? Pelo um bom preço. E que preço foi esse? Jesus, o sangue dele. Nós fomos comprados, uma propriedade dele. É minha propriedade. Mas ele não parou aí. Sabe o que ele fez? Ele colocou o seu Espírito Santo nessa propriedade. É como se você comprasse um imóvel, um terreno. Você compra aquele imóvel, paga por ele, mas você deixa aquele imóvel lá. E aquele imóvel ele pode ser invadido. Plantas daninhas vão crescer nele. Alguém pode jogar lixo, pode jogar entulho dentro dele. E aquele terreno pode ficar cheio de entulho, de sujeira. Alguém pode invadir aquele terreno. É seu, mas está invadido, porque você não cuidou e não foi habitar nele. Agora aqui, minha irmã, Deus nos comprou com o seu sangue. Jesus nos comprou e Ele não deixou essa propriedade abandonada. Sabe o que Ele fez? Ele colocou o seu Espírito Santo para habitar em nós, aleluia. Ele mesmo veio habitar. Ele habita, nos fez templos dele, templos do seu Espírito, irmão. Você tem ideia do que é isso, querido? Você é templo do Espírito de Deus. Você não só foi comprado pelo sangue de Jesus. Você pode dizer, eu sou de Jesus, sou propriedade de Deus. Mas eu sou mais do que uma propriedade de Deus. Eu sou uma casa de Deus. Deus habita em mim. Eu sou templo do Espírito de Deus. O Deus eterno que criou os céus e a terra. Onipotente, onipresente, onisciente. O Deus maravilhoso que criou todas as coisas. Ele habita em mim. E Jesus diz em João 14, que qual é o prazo de validade do contrato de habitação de Deus na gente? Qual que é? Qual que é a data? E eu vou enviar o Consolador, o meu Espírito que vai habitar em vocês para sempre. Então nós somos moradas do Senhor para sempre. Nós somos templos do Deus vivo. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. E a Bíblia diz em Romanos 8,16 que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o Espírito de Deus. O que é testificar, irmãos? Testemunhar, confirmar. O Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. Olha que coisa. Então é assim, nós não fomos apenas comprados, essa propriedade, ela agora é habitada pelo próprio Senhor, e Ele quer se manifestar em nós, e a nossa vida vai ser o reflexo da presença do Espírito, e a nossa vida será para a glória de Deus, e nós não mais seremos escravos e servos do pecado, e nem das trevas, e nem do reino da mentira, mas nós nos tornamos agora servos do Deus Altíssimo, livres do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, vocês viverão em santidade,
santidade, sejam santos como eu sou santo, santos, e encham-se do meu espírito, e deixe que o meu espírito domine vocês, não entristeçam o meu espírito, mas vivam para a minha glória, porque eu vou habitar em vocês, e a vida de vocês vai ser para a minha glória. Tudo que vocês fizerem, falarem, pensarem, agirem, tudo que vocês fizerem, vocês devem fazer para a minha glória, sob o domínio, sobre a direção do meu espírito. Que coisa extraordinária. E aí, meus irmãos, Deus, Ele não nos convidou para praticar uma religião, mas Deus nos convidou para ter um relacionamento íntimo com Ele diariamente. Às vezes a gente quer praticar uma religião, a nossa cultura latina, herança católica, parece que a gente vai praticar uma religião para Deus não ficar bravo com a gente, porque a gente tem um outro ensino errado. A gente começa um relacionamento com Deus, um relacionamento baseado no medo. No medo. Tem gente que tem medo de Deus. Eu nasci lá na roça, meus irmãos, aqui lá no interior, lá no nosso mundo novo, na roça. Aí quando a gente fazia uma traquinagem, sabe o que é traquinagem? Quando fazia uma coisa errada, a mamãe falava assim: olha, não faz isso que o papai do céu te castiga. E a gente ficava com medo de quem? Ficava com medo de Deus. É uma péssima educação você, quando o menino, fale para o menino: não faz isso que eu vou ficar chateado e eu vou dar uma chilapada em você. Aliás, a lei hoje diz que não pode bater, né? Mas lá em casa o papai abençoava a gente com galho de fedegoso, e sempre abençoou a gente. Não tem ninguém frustrado lá em casa. A psicologia do papai na roça sempre funcionou bem. Um dia ele pegou eu e meu irmão, mas a gente estava fazendo umas coisas erradas lá, brigando um com o outro, e papai deu umas chilapadas na gente, com um galho de fedegoso lá seco, aquilo doía até. Pegou uma lata de milho, uma lata de feijão, misturou tudo, botou as duas latas ali e falou assim: agora vocês separam o feijão do milho, bota o milho lá, o feijão cá. Ficamos 2 horas ali, refletindo, botando o feijão para lá, milho para cá, e sentindo ali a bênção psicológica do galho de fedegoso, uma bênção para nós. Não tem ninguém frustrado lá em casa, amamos nosso pai, está com 84 anos, mora em Jaguaquara, uma bênção de Deus, eu agradeço a Deus o que Ele fez com a gente. Aí foi uma bênção, mas hoje parece que não pode fazer isso mais, né? Mas eu dou graças a Deus pelo que o papai fez lá com a gente. Mas irmãos, onde eu estava? Na roça, né? O papai deu, eu fui falar esse negócio do papai, eu peguei o ritmo, porque isso aqui não estava no meu script de falar da roça lá, que do temor de Deus, do medo de Deus. E a gente é criado numa cultura assim que a gente tem medo de Deus. E os crentes também têm medo. Tem crente aqui que tem medo de Deus. Você quer ver que os crentes têm medo de Deus? Quando alguém comete um pecado, pecou. Uma das coisas que acontece, a pessoa some da igreja. Ou para de ler a Bíblia, ou para de orar, porque está com vergonha e com medo de Deus. Olha aqui para mim, quando você fizer alguma bobagem, você sabe o melhor lugar para você estar? Na presença de Deus. Porque Ele nos ama e nunca desistiu de você. Porque quando você pecar, quando você falhar, as pessoas podem te acusar, pode criticar você, pode até zombar de você e não acreditar mais em você. As pessoas podem fazer isso. Mas quando você fizer alguma coisa errada, corre para os braços do Senhor Jesus, que Ele vai te perdoar, vai te abençoar, vai trabalhar, te ajudar a restaurar isso no coração, na sua vida, e Ele não vai te abandonar, Ele vai cuidar de você. Você só precisa de arrependimento e ficar nos braços de Jesus. Não tenha medo de Deus. O melhor lugar para a gente estar é na presença de Deus. O melhor lugar para a gente estar é na presença de Deus, porque o nosso Deus é maravilhoso, Ele nos ama e nunca desistiu de nós. As pessoas às vezes têm medo de Deus. Deus nos ama. Deus é maravilhoso, e Ele quer habitar em nós e caminhar conosco. Que coisa linda, Ele não desistiu de nós. Agora a coisa mais extraordinária, gente, é o cartório do céu. Amém? Vocês sabiam que no céu tem um cartório? Pô, ninguém embarcou comigo nessa, né? Olha aqui, deixa eu procurar alguém aqui no auditório para me ajudar aqui, sem constranger ninguém. Eu gostei do irmão, viu? Como é os irmãos mesmo, é o irmão mesmo. Gostei do irmão. É a sua esposa? Sua irmã? Vocês são irmãos? Que coisa. Você nasceu onde, filho? Feira de Santana, olha aí. Eu nasci um pouquinho mais para lá. Você nasceu melhor do que eu, viu, rapaz? Aí, como é seu nome? Franklin, nome bonito. Franklin, começa com F também, nome bonito. Franklin nasceu em Feira de Santana, muito bem. Tem alguns anos, mas não vou perguntar a idade. Lá em Feira de Santana tem cartório, não tem, Franklin?
Lá em Feira de Santana tem um cartório de registro civil. Naquele cartório tem um livro que tem uma página dedicada a você. E sabe por que tem uma página dedicada a você? Porque você nasceu. Um dia uma pessoa foi naquele cartório em Feira de Santana e declarou que você nasceu. E naquela página dedicada a você, no seu registro de nascimento, tem a data, a hora, o seu nome, quem é você, e o nome dos seus pais. E a pessoa que declarou que você nasceu, automaticamente você se tornou o que dela? Filho e também herdeiro dela. E ela não tem como negar isso, e o que ela tem de propriedade, você é participante dela. E porque você é filho dela, e ela declarou você como filho. Então, ali naquele cartório, você se tornou cidadão brasileiro. A sua carteira de identidade, ela é uma cópia daquela página. Na carteira de identidade tem todas as informações que tem naquela página. Em algumas carteiras mais atuais, inclusive tem um número do livro e a página do livro onde você está registrado. Sabe por que isso, Franklin? Porque você nasceu. E ali em Feira de Santana você está registrado no cartório e você é cidadão brasileiro e tudo resolvido. Certinho? Beleza. Agora, Franklin, no céu também tem um cartório. E você está registrado em feira porque você nasceu. Agora a Bíblia diz lá em João capítulo 3, no início do capítulo 3, num diálogo entre Jesus e Nicodemos, que o ser humano precisa nascer de novo. E aí é o segundo nascimento. Só que esse nascimento não é da carne, é do Espírito. E quando nós aceitamos Jesus como Salvador, olha que coisa linda, gente. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, pela fé, Ele nos amou, nós aceitamos esse amor. A Bíblia diz que Ele nos perdoa, que Ele entra no nosso coração, Ele nos lava, nos purifica, e o seu Espírito entra em nós, no nosso coração, Ele nos regenera, nos faz nascer de novo. Agora nós nascemos de novo como filhos de Deus. João capítulo 1 diz, Ele veio para o que era seu, mas os seus não. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, a saber os que creem no seu nome. E aí nós nos tornamos filhos de Deus. Agora se a gente vai em Apocalipse, a Bíblia diz em Apocalipse que só vão entrar no reino de Deus aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e com seu nome escrito no livro da vida. Quem não tem o seu nome no livro da vida, não nasceu de novo. Não é joio, é trigo. E se você não tem o seu nome registrado no cartório, aí eu digo que a Bíblia tem um cartório lá, né? Se você não tem o seu nome no livro da vida, você não nasceu de novo. Você nasceu, então você foi registrado lá em feira. Mas para ser registrado no cartório de Deus, no livro da vida, você precisa nascer de novo. E novo nascimento é uma experiência espiritual. Não é a prática de uma religião, é você ter uma experiência com Deus, de conversão, abrir o seu coração, reconhecer a sua condição de pecador, que você não vai conseguir ser perfeito para voltar ao lugar de origem, à presença de Deus. Então você clama por Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia, eu te recebo como meu Salvador, e pela fé, o Espírito de Deus vai entrar na sua vida, vai regenerar você, você vai ter uma experiência espiritual, você vai nascer de novo, e o Espírito vai habitar em você para sempre, e Jesus, o Cordeiro de Deus, o único que tem acesso a esse livro, vai escrever o seu nome no livro da vida e ninguém nunca mais tira o seu nome dali, porque você se tornou filho de Deus, aleluia, e quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, aleluia. Comprados por Deus, olha que coisa linda, comprados por Deus, e Ele então vem habitar em nós, habitados por Deus, e registrados, documentados, autenticados, no reino de Deus, no livro da vida, e ninguém pode mudar isso, o maligno não nos toca, porque nós somos de Jesus, aleluia. Nós somos povo de Deus, sacerdócio real, geração eleita, povo santo, povo adquirido e que deve viver para a glória de Deus. Deus é maravilhoso ou não é? Agora eu pergunto para você, seu nome já está lá, escrito no livro da vida? Você tem o Espírito de Deus e a Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é? Por que não é dele? Porque está morto espiritualmente, não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo, e se você não nasceu de novo, você não vai ver a glória de Deus. Obrigado, viu, Frank? Você ficou preocupado, não foi? Mas fica tranquilo, que eu não ia fazer nada com você não, meu irmão. Agora a pergunta que eu quero te fazer, Franklin, provavelmente você já foi registrado no cartório de lá de cima, não foi? O de feira é importante,
mas o de lá é mais importante, Franklin. Se você não está registrado no cartório do reino, você não pertence ao reino. E a Bíblia diz que quem não está no reino, está fora do reino, e será destruído com o diabo e os seus anjos no inferno. Mas Deus não criou ninguém para o inferno. Eu sou totalmente contra qualquer teologia que diz que Deus criou uns para o inferno e outros para o céu. Deus amou a todos e Ele morreu por todos. E todo ser humano, se converter, vai para o céu em nome de Jesus. Deus não criou nenhum ser humano para morrer no inferno. O inferno foi criado para os demônios e os seus anjos. Agora o ser humano, ele tem a opção de voltar para casa pelo caminho que é Jesus. Ele é maravilhoso. Ele nunca desistiu de nós. Olha só, nós temos o testemunho do Espírito, da água e do sangue. Franklin, para você se identificar com um cidadão brasileiro, o que te prova que você é brasileiro? A língua? Não, tem gente que fala português também. O documento, o RG. Quando você tira o documento, o RG, ali tem uma digital que ninguém mais na face da terra tem uma igual a sua. Nem a foto dá para provar, porque a foto com o tempo a gente fica meio diferente, a gente muda, mas a digital não muda não. Então aquela digital relacionada com aquele nome testifica que você é cidadão brasileiro. É a sua carteira de identidade. Agora, e qual é a sua carteira de identidade espiritual? Do reino lá de cima, do livro da vida. Qual é o nosso documento de identidade, irmãos? O que prova que nós somos filhos de Deus? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos? Então é o Espírito que habita em nós, que nos autentica e que declara que nós somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. Irmãos, acordar amanhã, segunda-feira. Tem gente que tem um culto maravilhoso no domingo, na segunda já acorda mal-humorado. Não entendo isso. Meu irmão, como é que você acorda mal-humorado se você, antes de você abrir os olhos, antes de acordar, você já foi abençoado, porque a misericórdia do Senhor já se renovou na sua vida, e isso a Bíblia diz que cada manhã ela se renova, porque Deus é fiel. Você já é recebido pela misericórdia do Senhor. E aí vamos para cima, vamos ver mais o que a gente é. Você acorda amanhã, você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Você tem o Espírito de Deus habitando em você, tem acesso ao Santo dos Santos, tem um nome escrito no livro da vida. O Espírito de Deus testifica, intercede por você, está com você o tempo todo, e Ele diz que estaria conosco sempre e nunca nos abandonaria. Ele também está dirigindo e abençoando você. E você acorda mal-humorado? Aí as coisas da vida passam a dirigir a nossa vida, e a gente passa a ser o reflexo de um mundo caótico, em vez de sermos o reflexo do Espírito de Deus que habita em nós, e vivermos como a Bíblia diz, que a alegria do Senhor é a nossa força, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E às vezes a gente vive cheio de medos, quando nós temos um Deus que diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele é o meu pastor, Ele me guia, Ele me dirige. E vivemos cheios de medos às vezes e de inseguranças, quando na verdade nós temos um Deus maravilhoso. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor dos exércitos está conosco, Ele é fiel, Ele nos ama, nunca desistiu de nós, Ele está conosco, Ele vai sempre estar conosco, e mesmo no último dia de vida, Ele vai estar conosco. E não tenha medo de morrer não, viu meu irmão? Algumas pessoas têm medo de morrer, porque é o seguinte, presta atenção, quando você morrer, o seu corpo, ele vai para o cemitério. Agora, meu irmão, você que é templo do Espírito Santo, o Espírito não habita entre os mortos. E se a Bíblia diz que o Espírito Santo vai habitar em nós para sempre, significa que quando o corpo falir, o Espírito vai tomar o nosso espírito e nós estaremos na glória de Deus. Aleluia! Porque a morte não tem vitória sobre nós, porque Jesus venceu a morte. A carcaça vai para o cemitério. Agora, eu não vou para o cemitério, coisa nenhuma. Você vai? Eu não vou, não. O corpo vai, a carcaça vai. Mas eu não vou, porque eu mereço
não ir para lá? Não, não é isso não, porque o meu Jesus pagou o preço na cruz, me resgatou, me purificou, e eu creio com todo o meu coração nele, o Espírito dele habita em mim, e quando o meu corpo não tiver mais condições de viver, quando a carne falir, eu serei recebido na glória de Deus, porque eu tenho o meu nome, Franklin, escrito no livro da vida, e não tem quem tire de lá, foi Jesus que escreveu com seu sangue, aleluia! Eu tenho crente que tem medo de morrer, eu não sei, nós temos a vitória em Cristo Jesus. Que horas tem que acabar o culto mesmo, meu irmão? Porque eu até agora, eu falei só a introdução da mensagem, eu não comecei a mensagem ainda. Vocês estão comigo? Tudo bem? Eu tenho mais 1 hora de mensagem aqui, vai para nós? Vai não, vocês estão cansados, já tem gente orando para eu parar de falar. Olha aqui para mim, irmãos, nós somos, aí preste atenção. Tudo que eu falei agora é maravilhoso, bênção pastor, Jesus é maravilhoso, eu tenho Jesus, estou bem, eu estou nadando de braçada, está tudo maravilhoso. Agora irmãos, preste atenção, Deus não nos criou, não nos chamou para praticar uma religião, Deus nos chamou para ter um relacionamento íntimo com Ele. A nossa vida cristã não pode ser uma vida de frequentar a igreja somente. Há pessoas que passam a semana toda sem ter atividade nenhuma espiritual, sem se relacionar com Deus, e vem no domingo aqui querendo resolver tudo. O culto na igreja é abençoado, o grupo lá, o pequeno grupo, a reunião na família, é precioso para a gente proclamar a palavra, se edificar, ter comunhão, mas cada um de nós deve ter um relacionamento íntimo com Deus, porque a nossa vida não é uma eventualidade quanto ao relacionamento com Deus, a nossa vida é um relacionamento contínuo com Deus. A comunhão através da oração, através da palavra, a prioridade da nossa vida não são as coisas materiais, mas a nossa vida espiritual. Você está satisfeito com a sua vida de oração? O tempo que você dedica à oração? O tempo que você dedica para comunicar, se relacionar com Deus? O tempo dedicado à palavra? Às vezes, meu irmão, nós somos crentes, temos atividades na igreja, temos funções na igreja, participamos do culto, cantamos no culto, coisa e tal, e não temos intimidade, não temos relacionamento com Deus, não experimentamos a glória de Deus, não temos uma vida cheia do Espírito Santo, não temos uma vida cheia da graça de Deus. Nós somos religiosos que não têm comunhão com Deus. Há crente que não tem comunhão, famílias que não têm comunhão com Deus. Qual foi a última vez que a sua família se reuniu para orar e buscar o Senhor? Meu irmão, qual foi a última vez que você entrou no quarto com a sua esposa e vocês dois se ajoelharam e falaram, vamos buscar o Senhor, vamos orar? Você tem orado com seu esposo, com sua esposa? Qual foi a última vez que vocês reuniram na sala a família e falaram assim, vamos orar agora, vamos buscar o Senhor? A única coisa que parece que tem poder para reunir a família é a televisão. Aí fica todo mundo em volta da televisão ali, em silêncio, e só reúne a família para isso. Desliga aquele negócio lá e fala assim, agora nós vamos falar com o Senhor, vamos orar, vamos ajoelhar aqui. É uma agonia, é complicado isso, não dá certo, é complicado, tem que ter muita perseverança. É uma agonia para fazer isso. Mas você precisa reunir a sua família, você precisa restaurar o altar da oração da sala da sua casa, você precisa restaurar o altar da oração no seu quarto, você precisa restaurar o altar da oração no seu casamento, você precisa restaurar o altar da oração no seu namoro, você precisa restaurar o altar da oração na sua vida pessoal. Você foi criado para viver com intimidade com Deus, viver uma vida de oração. A nossa vida, irmãos, é um culto. Nós não temos o culto como evento semanal, dominical. O culto não é uma eventualidade, o culto é um estilo de vida. Por que o culto é um estilo de vida, pastor? Se nós somos templos do Espírito Santo, e o templo é o lugar da manifestação da glória de quem? Da glória de Deus. Então a minha vida é a manifestação da glória de Deus. O templo lá em Jerusalém era lugar da manifestação de quem? Da glória de Deus. O templo era lugar da presença de Deus. O templo era o lugar da revelação de Deus. Então a sua vida, você é um templo. Então a sua vida, o seu corpo é o lugar da revelação da glória de Deus, da presença de Deus e da manifestação de Deus. Então aquele templo que tinha lá em Jerusalém na época do Velho Testamento, que significava a presença
presença de Deus, onde Deus se revelava e as pessoas viam a glória de Deus ali, onde Deus se manifestava. Esse templo agora não é mais o templo, você que é o templo. Então você é sacerdote real, é você que é o sacerdote. Você tem contato e comunhão íntima com Deus, e a sua vida, o seu corpo é lugar da manifestação da glória de Deus. Então você vai viver, meu irmão, lá na sua casa, arrumando a casa, lavando o banheiro, lavando os pratos, no carro, no ônibus, na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, no namoro, no casamento, na criação dos filhos, no relacionamento com os pais, em tudo que você fizer, no que você fala, no que você ouve, no que você vê, tudo na sua vida é um culto ao Senhor para a glória de Deus. Tem sido assim? No trânsito você é um culto para a glória de Deus? Quando você toma uma fechada no trânsito, a sua boca profere coisas para a glória de Deus. Quando a sua esposa faz uma coisa que você não gosta, a sua boca profere coisas para a glória de Deus. Ah, meu irmão, quando alguém no trabalho faz alguma coisa que você não gosta, quando alguém faz algo que você não gosta, a sua vida tem sido para a glória de Deus, você tem tido um casamento para a glória de Deus, o seu namoro é para a glória de Deus, os seus negócios são para a glória de Deus, a sua empresa é para a glória de Deus. Tudo o que você faz é para a glória de Deus. O que você falou essa semana foi para a glória de Deus. O que você pensou, o que você fez, tudo foi para a glória de Deus. Meu irmão, nós como templos do Espírito Santo, não participamos de cultos eventuais. A nossa vida é um culto. O nosso encontro juntos aqui dominicalmente ou durante a semana é um ajuntamento de pessoas de templos do Espírito Santo para celebrar em comunhão, em comunidade, para a glória de Deus. Mas o nosso culto não termina. Quando acabar esse encontro aqui, nós continuamos cultuando ao Senhor, porque a nossa vida é para a glória de Deus. Amém, aleluia. Agora, irmãos, nós somos descendentes de Abraão. Feito toda essa apresentação, essas colocações, deixa eu dar uma volta agora aqui, só para eu entrar em mais 2 pontos, mais 15 minutos eu termino, combinado? Então olha aqui, nós somos descendentes de Abraão, diz a Bíblia. E Deus chamou Abraão e disse para ele assim: Abraão, eu vou te abençoar e te enviar para você ser bênção. Então Deus nos enviou também. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E nós somos da descendência de Abraão. Nós somos um povo de linhagem missionária, um povo abençoado e enviado para abençoar. Então nós somos abençoados não pelo que temos, mas pelo que somos. Entendeu? Porque muitas pessoas acham que ser abençoado é possuir as coisas. As pessoas acham que ser abençoado é ter. Mas na verdade, ser abençoado não é ter, é ser. Nós não temos para ser abençoados, nós somos abençoados. Pronto, acabou. Em Cristo Jesus. Deixa eu contar uma história para vocês aqui, rapidinho. Uma vez eu fiz uma viagem missionária, lá para o sertão do Seridó, onde eu passei naquela cidade do Galo. Saí de Brasília, eu já fiz umas maluquices na vida. Saí de Brasília um dia, com 50 pessoas dentro de um ônibus, sexta-feira, 2 horas da tarde, e viajamos, irmãos, sexta tarde, sexta noite, sábado. Chegamos domingo, meia-noite, lá no sertão do Seridó. Olha que maluquice. Para pregar o evangelho durante 10 dias ali em algumas cidades. E nós fomos em várias cidades, e uma daquelas cidades que nós fomos foi a cidade de Parelhas, onde tínhamos um projeto missionário. E ali tinha um homem trabalhando, um missionário trabalhando no bairro Parelhas, no bairro Santo Antônio, na cidade de Parelhas. E eu visitei várias casas, e a última casa que eu ia visitar era a casa do irmão João. O irmão João era um homem muito pobre, já tinha se convertido, tinha 6 meses, estava frequentando a igreja, e ele era um homem simples, analfabeto, carregava terra para abastecer a olaria, ganhava R$2 por dia carregando terra, quando tinha serviço. Eu cheguei na casa do João, naquele final de tarde, de sábado, o sol se pondo, aquele sol vermelho bonito do Nordeste. Para entrar na casa do João, eu me abaixei. A casa dele não tinha energia elétrica, ele tinha 4 filhos, tem 4 filhos, 4 barrigudinhos. Aquela casa não tinha energia elétrica, então não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha nada. Uma casa simples. Ele disse: pastor, não tem nem água para te oferecer, porque o pote está
esborrachado, uma casa paupérrima, e ali o João, a esposa e aqueles 4 barrigudinhos, tudo olhando para mim. Eu cheguei com mais 2 pessoas, oramos, lemos a Bíblia, cantamos, levamos alguns alimentos, algumas roupas para as crianças, abençoamos ali aquela família, tivemos um momento de comunhão muito precioso com aquele homem simples, já tinha sido batizado, tinha 6 meses que ele tinha sido batizado, e ele estava ali todo assim meio descabriadinho e tal, pastor de Brasília veio aí, e assim ele todo sem jeito, a casa muito simples, muito pobre aquela casa, uma casa de chão batido, irmãos, que casa pobre. E ali eu tive aquele momento de diálogo com ele, de comunhão, e no final da visita eu disse: irmão João, à noite você vai no culto com a família, com a esposa. Ele falou assim: ô pastor, eu não vou não. Eu falei: mas por que, meu irmão? Ele falou: não, a mulher vai com as crianças, eu não vou não, porque eu não tenho um sapato. Eu falei assim: mas vai de chinelo? Ele falou assim: ô pastor, eu também não tenho um chinelo não, eu tenho frequentado a igreja descalço, e a única calça que eu tenho é uma calça rasgada nos 2 joelhos, e aí eu vou ficar com muita vergonha dos irmãos de Brasília, indo na igreja descalço, hoje uma noite de festa, descalço e com a calça rasgada. Olha que situação. Irmãos, uma luzinha acendeu lá dentro de mim. Tem umas ideias que entram na cabeça da gente que não são nossas, elas entram, mas não foi a gente que pensou. Aí uma luzinha entrou assim dentro de mim e disse assim: dá o seu tênis para ele. Aí de onde veio essa? Não foi voz, eu não vi voz não, mas a ideia foi assim: dá o seu tênis para ele. Eu estava usando um tênis de couro da marca Wilson, que 2 meses antes eu tinha estado em Nova York, comprei em Nova York por $160, o dólar estava R$3. Eu era doido para ter um tênis de couro da marca Wilson. Eu estava calçando pela 2ª vez, e eu estava com aquele tênis maravilhoso naquela visita, quando eu andava assim naquelas ruas, todo evitando sujar o tênis, todo aquele tênis, era meu sonho aquele tênis, e aquela luzinha assim, ó, dá o seu tênis para ele, e eu cá comigo assim, de Nova York, é de couro, pô, mas desse tênis aqui não vai dar certo. Volta aqui rapidinho que o tempo está passando muito rápido, 1 minuto hoje aqui está com 30 segundos só. A mente humana não é brincadeira. Aí na hora o raciocínio rápido, eu pensei: pergunta o número que ele calça, não bate com o seu, estou livre. Meu irmão, glória a Jesus. Deus é bom, né? Deu sabedoria para a gente. Deus é bom. Aí eu perguntei para ele assim: irmão João, que número você calça? Aí ele olhou para o pé, olhou para mim e falou assim: número, pastor? Eu não sei, eu nunca calcei um sapato. E a luzinha lá: dá o seu tênis para ele, o número é igual, é o mesmo. Irmãos, eu não tive saída. Aí eu enfiei assim o dedo acima do calcanhar, tirei o tênis, disse assim: João, você vai para o culto hoje usando esse tênis aqui, em nome de Jesus. Irmãos, eu era pastor do João, porque ele é membro da congregação que era da minha igreja lá em Brasília. Eu descobri que eu tinha uma ovelha frequentando a igreja descalço. Eu tinha outros tênis lá em casa, outros sapatos. Aquele tênis era vaidade pura. A gente não é o que a gente calça. Sapato no pé não faz diferença nenhuma, a não ser se estiver apertado ou estiver causando calo. Mas o sapato, a marca que você calça, não quer dizer nada. Não queira se autorrealizar. Pessoas que a sua autoestima, o seu humor depende do que calça ou do que veste. Isso é vaidade pura. Aquele tênis no meu pé não significava nada. É vaidade. Às vezes pessoas têm crise. Se não tiver a bolsa marca tal, eu não estou bem, não estou bem. Quer dizer, a pessoa para ser alguma coisa precisa ter uma bolsa, ter uma roupa, ter um carro, ter alguma coisa. Nós não somos o que temos, nós somos o que somos em Cristo Jesus. Era vaidade pura. Mas eu estou contando essa história, não é para dizer que eu dei o tênis para o João, que eu não fiz mais do que minha obrigação. E naquela noite, eu dirigi o culto, preguei, nunca tinha pregado de sandália havaiana, nunca. Aí porque o irmão foi lá, comprou uma sandália havaiana rapidinho, me deu, que eu estava hospedado em outra cidade, meu outro tênis, eu tinha outro tênis, estava lá na outra cidade. E eu dirigi o culto de chinela havaiana naquele dia. Mas eu estou contando a história, não é para dizer que eu dei o tênis, não. Agora, a razão que eu contei a história vem agora. Diante daquela cena, irmãos, na minha mente, eu pensei assim: um homem pobre, analfabeto, frequenta a igreja descalço, não tem um sapato para a igreja, ganha R$2 quando tem serviço para carregar terra, uma casa paupérrima. Eu pensei comigo: será que esse homem é feliz?
Aí eu perguntei para o João naquela tarde, eu nunca vou me esquecer. Naquela tarde eu tomei uma aula de mestrado, dada por um homem analfabeto. Uma aula de mestrado em vida cristã. Até então aquele homem estava de cabeça baixa, assim meio descabriado, com vergonha. E aí eu perguntei para o João assim, naquele fim de tarde, aquele sol entrando dentro daquela casa pobre, nunca vou esquecer, eu perguntei para ele assim, irmão João, você é feliz? Irmãos, até então aquele homem estava de cabeça baixa, ele ergueu a cabeça, olhou nos meus olhos e disse assim, ô pastor, eu sou o homem mais feliz da face da terra, porque desde que eu aceitei Jesus, Ele habitou no meu coração, Ele é meu Salvador, Ele também é o Salvador da minha mulher, e desde que a gente aceitou Jesus, Jesus veio morar aqui em casa com as crianças. Pastor, a nossa família é a família mais feliz da face da terra, porque Jesus é o Senhor e o Salvador dessa família. Pastores, eu não sabia que o homem mais feliz da face da terra morava numa tapera, que não tinha energia elétrica, e ganhava R$2 e era analfabeto. Eu não sabia que o homem mais feliz da face da terra frequentava a igreja descalço. Eu não sabia que a dimensão do relacionamento daquele homem com Jesus o projetava para um sentimento e para uma plenitude de vida que estava além do alcance da minha perspectiva materialista, de contentamento e de realizações em coisas materiais. O João vivia a plenitude de uma relação de descobrir em Cristo Jesus que ele era feliz e que a família dele era a mais feliz da face da terra, porque ele tinha Jesus como Salvador, como Senhor da sua casa, como Senhor da sua família. Eu saí daquela casa, irmãos, abençoado com a ministração do João na minha vida. E à noite ele entrou no culto de mãos dadas com a esposa, usando aquele tênis, e eu saí dali edificado, que eu conheci numa tapera, numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Norte, num bairro paupérrimo. Eu conheci a família mais feliz, que não tinha um copo d'água para me dar, porque o pote era rachado. Graças a Deus, um irmão que foi conosco naquela viagem, membro da igreja, comprou uma casa por 35 mil, deu para o João. Ano passado eu preguei no Rio Grande do Norte, e alguém me deu um recado, um missionário lá da região, disse, o João está te esperando para tomar um café. O João agora é líder de louvor, ele estudou, líder de louvor, e o João agora está plantando igreja. O João é plantador de igrejas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E Deus, irmãos, usa o João agora para plantar igreja. Muito bem, eu vou fechar aqui, mas eu não terminei não, mas a gente já vai terminar, tá? Ser crente é a coisa mais linda que tem na vida. Agora Deus nos enviou, irmãos, como missionários. Eu tenho dedicado a minha vida à obra missionária. Eu nasci no sertão, passei muitas dificuldades na minha vida já. Eu não vou contar essas histórias para vocês não, depois um dia eu conto meus testemunhos para vocês. Mas eu achava que eu tinha me realizado na vida, passei no concurso na Caixa, tinha um bom salário na Caixa Federal, alcancei uma função bem alta lá na matriz, passei por várias funções, ganhava um salário maravilhoso, tinha uma boa igreja que me dava um bom salário também, e eu me dava por realizado. Mas Deus me chamou para trabalhar em missões. Eu pedi demissão da Caixa, deixei a igreja e fui trabalhar como missionário, eu e a minha família. E nós nunca fomos tão felizes servindo ao Senhor Jesus. Temos projetos missionários na Amazônia, no Rio Grande do Sul, nos sertões, entre os presidiários, temos projetos missionários nas Cracolândias, temos projetos missionários em tantos lugares desse Brasil. Temos projetos missionários, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para você, lá na Amazônia, que coisa linda, olha, aqui é o nosso aplicativo. Se você quiser saber notícias missionárias, baixe esse aplicativo de missões nacionais no seu smartphone e você vai ter um monte de notícias missionárias, coisas lindas. Olha só, nós temos um projeto missionário na Amazônia para alcançar as comunidades ribeirinhas, irmãos, que estão perecendo nas trevas, meninas sendo usadas na prostituição infantil, as drogas alcançando as comunidades ribeirinhas da Amazônia, e nós temos um projeto lindo. Compramos uma área lá, construímos um centro de treinamento a 50 minutos de barco de Manaus, isso já há uns 5 anos, formamos líderes jovens e enviamos de 2 em 2 para as comunidades ribeirinhas, para plantar igrejas, formar líderes e ajudar as comunidades a se desenvolver. Temos uns barcos de apoio, vários barcos de apoio, temos esse grandão. Eu queria ver você numa viagem missionária comigo, descendo o Rio Amazonas. Tem coragem? Tem coragem?
médicos, dentistas, enfermeiros, gente que quer pregar o evangelho para as crianças, entra no avião aqui, desce em Manaus, embarca naquele barco, cabe 40 pessoas, tem até ar-condicionado no barco, tem suíte, 6 banheiros esse barco tem. Tem coragem, pastor? Vamos fazer uma viagem missionária lá, aí a gente desce o rio para pregar o evangelho entre os ribeirinhos da Amazônia. Outro projeto que eu queria mostrar para vocês é aqui no sertão, gente. Deus está fazendo uma obra linda nesse projeto chamado Água Viva aqui. Temos missionários trabalhando no sertão. Olha que templo maravilhoso. Olha a acústica desse templo, irmãos. Olha os bancos. Olha que coisa linda. Olha a ventilação. Olha a climatização dele. Nesse templo ali maravilhoso, as pessoas se reúnem. É do lado da casa do seu Manuel, que aceitou Jesus. E ali, a gente tem mais de 200 pessoas se reunindo ali. Num dos cultos, nosso missionário fez o apelo para as pessoas aceitarem Jesus, mais da metade aceitou Jesus. Olha que coisa linda, onde Deus está se manifestando e operando. Olha que lindo, irmãos. É o sertanejo da roça, analfabeto, que não sabe ler. Esse moço aqui, ó, aquele templo ali, é na casa dele, no seu Manuel. Esse moço se converteu, ele é analfabeto. A preocupação dele é que ele era analfabeto, ele ia ser um crente que não ia ler a Bíblia, que Deus não ia falar com ele. E ele, mas pastor, como é que Deus não vai falar comigo? Eu sou um crente e não lê a Bíblia, Deus não fala comigo. Mas Deus nos deu uma bênção, irmãos. Deus nos deu esse aparelho aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que coisa linda Deus nos deu para a gente. É esse aparelho aqui, é o nosso, esse é um mensageiro. É fabricado em Jericó, lá em Israel. A gente importa isso aqui, é R$80. O último lote foi de 1.000. Ele funciona a energia solar, está lá as informações. E a gente liga assim, ó. E as pessoas ouvem a palavra de Deus. Ele tem 70 horas de gravação. Acho que acabou a bateria desse aqui, que não está ligando agora não, pastor. Então, olha, ligou. De alguns momentos, é uma das coisas mais importantes que ele jamais havia dito. Na realidade, é uma verdade, é uma declaração. Aqui tem a Bíblia, estudos bíblicos e discipulado. E a gente distribui isso. Aí, esse moço ali, ó, seu Manuel, analfabeto, quando ele ganhou esse, olha, ele está assim, ele estava chorando, aí ele ligou, e botou no sol, 10 minutos no sol para pegar energia, né? Aí ele ligou, botou no Evangelho de João, Franklin, aí ele falava assim para os meninos, até para os cachorros, ele falou, cala a boca, cachorro, porque Jesus está falando agora, Deus está falando com a gente, uma coisa linda. Homem simples, da roça, analfabeto, seu Manuel, eu vi o batismo dele, aquele templo ali do lado da casa dele, e tem uma entrevista dele, ele dizendo assim, a coisa mais alegre, mais feliz da minha vida, é que eu sou um missionário de Jesus, na minha casa agora tem uma igreja, e ele ouvindo esse radinho, ele bota o radinho não, que isso não é rádio, o mensageiro, ele põe no bolso, e ele contando assim, eu na enxada, trabalhando, e Deus falando comigo, olha que coisa linda, eu trabalhando na enxada, e Deus falando comigo, aí ele disse, eu sou um crente, que Deus fala com ele, eu não sei ler, mas Deus fala comigo, que agora eu tenho um mensageiro. Irmãos, essa obra missionária é uma obra tremenda. Eu poderia contar tantos testemunhos missionários aqui nesta noite, mas Deus quer usar você na obra missionária. Deus quer usar você para entrar no projeto radical nosso na Amazônia, para você ser um missionário no sul do Brasil, ser um missionário numa Cracolândia, ser um missionário no sertão, fazer uma viagem missionária. Deus quer usar você. Deus quer usar você para ser bênção na obra missionária, porque você é templo do Espírito de Deus, e Deus nos enviou para contar ao mundo que Deus nos ama. Fecha os seus olhos, eu quero orar com você agora, mas antes disso, vamos orar agora. Ora ao Senhor. Eu queria perguntar se tem alguém no auditório que gostaria de entregar sua vida a Jesus nesta noite, nascer de novo, se tornar um templo do Espírito Santo e viver para a glória de Deus e ter seu nome escrito no livro da vida. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Levanta a mão bem alta assim, pastor, eu quero aceitar Jesus nesta noite, eu quero me entregar a Jesus nesta noite. Alguém conosco? Levanta a mão bem altão assim. Alguém quer entregar sua vida a Jesus? Onde? Não vi. Aquele casal ali quer entregar, amém? Mas é para ter relacionamento, não é para praticar religião não, é para ter intimidade com Jesus, amém? Vocês querem fazer isso? Aleluia. Quem mais quer entregar sua vida a Jesus nesta noite? Levanta a mão bem altão assim. Você ali, querida, estou vendo aqui. Levante de novo, bem alto. Eu gosto de ver bem alto. Tem vergonha não, você quer entregar sua vida a Jesus? Aleluia. Glória a Jesus. Quem mais quer fazer essa decisão nessa noite? Levanta a mão bem alta assim, bem altão. Diz assim, pastor, eu quero ter essa intimidade com Deus. Eu quero voltar para a originalidade do projeto de Deus, que é andar na presença de Deus. Eu quero voltar para lá. E Jesus é o caminho, eu quero aceitá-lo como meu Salvador nesta noite. Alguém mais?
Levanta a mão bem altão assim. Eu vou nessa. Quem vai mais? A igreja ora agora, porque tem gente que está assim na dúvida e precisa agora da unção do Espírito de Deus agindo no seu coração. Deus tem misericórdia de pessoas que ainda não tomaram essa decisão. Alguém mais quer levantar a sua mão assim, dizendo: pastor, eu entrego minha vida a Jesus nesta noite? Quem mais? Vai mesmo, filho? Com certeza. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Como é seu nome? André. André, você quer aceitar Jesus? Você tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui na minha frente, dar um abraço aqui e dizer: pastor, eu quero começar um relacionamento com Jesus hoje. Eu quero voltar para casa. Tem coragem? Então vem cá, sai do lugar e vem me dar um abraço aqui. E diz aqui, André, diante de todo mundo, que você quer aceitar Jesus. Ok, continua orando aí, irmão. Quem mais quer aceitar Jesus nessa noite? Quem mais quer entregar sua vida a Jesus nesse lugar? Em nome de Jesus, alguém mais? A igreja tem que orar agora. Tem crente que tem que orar. Vem, André, me dá um abraço, campeão. Então diz aqui no microfone: eu, André, entrego minha vida a Jesus. Entrego minha vida a Jesus. Porque Deus me criou. Porque Deus me criou Para andar na presença dEle. para andar na presença dEle. E eu nunca mais quero ficar longe de Jesus. E eu nunca mais quero ficar longe de Jesus. Porque Jesus Cristo Porque Jesus Cristo é o meu Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. e o meu Salvador. E quem é aquela moça que está ali do seu lado? Namorado. E ela já tomou essa decisão. Nunca tomou não, filha? Você já tomou? Então quer ficar aqui do ladinho dele, para ele não ficar só abandonadinho aqui? Vem ficar com ele aqui para dar uma moralzinha para ele não ficar só. Aí esse namoro agora que vai ser abençoado. Essa família é uma família de Jesus, amém? Eu preciso de alguém da igreja me socorrendo aqui, um jovem, uma jovem, para estar do lado deles aqui, para eles não ficarem sozinhos aqui, porque senão é ruim ficar aqui na frente com esse tanto de gente. Olha o que eu passo aqui como pregador, olha o tanto de gente que fica olhando para a gente. Mas fica tranquilo, porque todo mundo aqui está feliz porque o André não está aqui, não está, gente? Diz assim: André, estamos felizes porque você está aí. Está vendo aí como a igreja está vibrando? Gente, fica junto deles aqui. Aquele casal ali levantou a mão. Vocês também, queridos, aceitaram Jesus hoje? Fica de pé, vocês podem ficar de pé. Vocês têm coragem de vir aqui na frente também me dar um abraço? Ou não? Vem cá, alguém ajuda lá da igreja para eles não virem sozinhos. Porque é difícil, gente. Porque você vir no meio dessa multidão, às vezes a gente não conhece todo mundo, a gente fica meio com vergonha. Eu estou aqui na frente morrendo de vergonha de vocês. Olha o tanto de gente olhando para mim. Você não imagina como é que é pregar aqui, como é que o negócio é complicado. Não é, filha? O negócio não é fácil. Pode vir. Filha, você levantou a mão ali também, mais alguém? Cadê o jovem ali, levantou a mão? Você tem coragem de vir aqui? Vem, você é mãe dela? Vem com ela, filha. Alguém que conhece, alguém que é amigo, não deixa vir sozinha não. Traz em nome de Jesus. Quem mais quer aceitar Jesus nessa noite? Levanta a mão assim: pastor, estou doido para aceitar Jesus, mas estou sem coragem, pastor. Se alguém me vier aqui me buscar, eu vou ir na frente entregar minha vida a Jesus aqui, porque eu aceito Jesus hoje. Alguém mais quer vir? Levanta a mão assim: eu quero vir. Eu quero. Mais alguém? Mais ninguém? Eu vou terminar aqui. Isso, as pessoas que conhecem, vem em nome de Jesus. Mais alguém? Agora eu quero falar com você. Você precisa conhecer o poder de Deus na sua vida para testemunhar onde você está vivendo, no seu trabalho, lá na sua escola, entre os seus vizinhos, você ganhar pessoas para Jesus. Uma outra coisa que eu queria pedir para você: se você quiser ajudar a sustentar esses projetos missionários na Amazônia. Aliás, eu recebi um pedido de um juiz de uma vara da infância e juventude lá de São Paulo, na cidade de São Paulo, de uma das cidades do estado de São Paulo, pedindo para eu abrir uma Cristolândia para atender menores usuários de drogas. Nós não trabalhamos com menores. O juiz, o promotor, me mandou uma carta dizendo: eu rogo a comunidade batista, rogamos a comunidade batista que se sensibilize e abra uma Cristolândia para atender menores usuários de drogas. O que vocês acham, irmão? Vocês acham que eu devo abrir? Lá em Guarulhos, cidade de Guarulhos, uma cidade com 1,5 milhão de habitantes. Agora vocês falam amém para mim, para eu pegar o abacaxi sozinho, né? Agora, e equipe? E sustentar essa obra toda? Você topa participar do sustento dessa obra? Eu estou precisando de ajuda de sustento para o projeto Cristolândia e para o projeto Entre os Ribeirinhos da Amazônia. Você quer ajudar a ofertar todo mês, o valor que você quiser. Eu tenho um folder aqui, se você preencher, você recebe um panfleto para você contribuir, ou um carnezinho aqui. Alguém quer pegar? Levanta a mão assim: pastor, eu quero contribuir com essa obra missionária. Levanta a mão. Aí você fala assim: pastor, eu não vou beber menos Coca-Cola e ofertar mais para missões. Eu não vim aqui pedir dinheiro não, tá, irmãos? Essa obra funciona
pela graça e misericórdia do Senhor. Agora eu quero te dar a oportunidade para você investir na obra missionária. Levanta a mão assim e diz: eu vou investir nessa obra de Deus. Vai rápido, pastor Marcos, porque o pessoal não vai ficar com muito tempo não, senão o pessoal desiste. Agora eu ainda quero orar com você nesta noite. Eu tinha mais umas 3 histórias aqui para contar, e depois eu conto, em outro dia eu venho aqui contar para vocês. Eu quero contar a história do frango para vocês, o frango assado. Essa história eu tenho que vir contar aqui para vocês. Você preenche aí esse formulário, põe seu nome, o seu e-mail e o seu telefone, e o nosso pessoal entra em contato. Não precisa preencher todos os endereços não, e entrega aqui e devolve isso para nós. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelas pessoas que estão precisando de um milagre na sua vida. Mas eu só quero orar pelas pessoas que precisam de um milagre. Alguém que está vivendo uma situação que não tem mais jeito, dinheiro nenhum dá jeito, homem nenhum dá jeito. Alguém aqui precisando de um milagre, mas não é pouca coisa. Alguém: não, pastor, eu estou precisando de um milagre, estou precisando trocar meu carro. Não precisa de milagre não. Você trabalha mais, economiza, financia e arruma outra coisa lá e compra esse carro. Eu quero um milagre para arrumar um namorado. Alguém me disse assim: pastor, tem casos que é um milagre. Não, mas eu não vou orar por você também não. Eu quero orar só por alguém que está vivendo uma situação extremamente complicada na sua família e precisa de um milagre. Alguém aqui precisa de um milagre? Levanta a mão assim. Vem aqui se ajoelhar comigo, que eu também preciso de um milagre, mas tem que vir rápido. Cadê aquela minha turma de música para cantar? Sonda-me, enquanto a minha galera aqui, minha turma de Deus aqui, que eu nem sei mais o horário desse culto, que já perdi a hora aqui. Esse culto hoje já ficou complicado para nós. O pastor Abraão vai chegar e dizer: eu viajei e o moço aproveitou e passou da hora do culto, e nunca mais eu volto aqui. Vem cá para eu orar com você. Mas só que, gente, quanta gente precisando de um milagre. Chega mais aqui, tem que chegar mais aqui. Sonda-me, Senhor. Vem cá, em nome de Jesus. Meu Deus, todo mundo tem que chegar aqui na frente. Espreme aqui, chega para cá. Encosta aqui, nós vamos orar. Meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Chega um pouquinho para cá, para aquele pessoal chegar um pouquinho mais. Chega um pouquinho mais para cá, para aquele ladinho ali, para caber todo mundo aqui na frente. Alguém mais quer aceitar Jesus nessa noite? Aceitar Jesus é aqui em cima. Vem cá. Se alguém mais quer aceitar Jesus, vem cá e me dá um abraço aqui e diz: pastor, eu quero aceitar Jesus nessa noite. Como um farol que brilha. Fica de pé, todos de pé, de pé. Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Irmãos, esse aqui é o lampião da esperança. Esse lampião a gente usa lá na Amazônia, no kit missionário. Ele funciona energia solar. E naquelas comunidades ribeirinhas, a gente leva esse lampião naqueles barcos. Os missionários quando falta sol, a gente dá corda nele aqui. E esse é o lampião missionário. Eu trouxe para mostrar a vocês. E lá na Amazônia, a gente vai naquelas comunidades lá, com esse lampiãozinho aqui, levando o Evangelho de Cristo Jesus. Isso aqui nós temos um filtro. Esse filtro aqui é um filtro fabricado nos Estados Unidos. Aqui a gente encaixa na garrafa para tomar água filtrada lá na Amazônia. Isso é um projeto lindo de Deus. Isso aqui é o lampião da esperança, lampião. Eu quero ser luz. Eu quero fazer um outro apelo aqui nesta noite. Gente que quer pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, há muitas pessoas morrendo sem Jesus, sem a graça, sem a palavra de Deus. Eu queria perguntar nesse momento se nesse auditório tem pessoas vocacionadas, chamadas para missões. Se tem, pastor, Deus está me chamando para a obra missionária, eu vou consagrar minha vida essa noite à obra missionária. Você vai sair do seu lugar, vai subir aqui e segurar esse lampião, porque você não vai deixar a luz apagar.
Aquela pessoa que é chamada para missões e quer consagrar a sua vida à obra missionária, sai do seu lugar rapidinho e vem aqui segurar o lampião. Se não tem, eu vou ficar sozinho mesmo. Por fora ali, sobe por fora ali, olha ali, por fora ali, ó. Gente chamada por Deus para missões. Vem segurar esse lampião, senão ele vai apagar. Esse lampião significa que a luz de Deus vai chegar em muitos lugares desse Brasil. Nós somos lamparina de Deus. Se você, filho, amém, então pega o lampião e os outros vão chegando e vão segurando contigo o lampião aí. E segura o lampião, amém, Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pega no lampião, todo mundo, toca no lampião. Pronto, agora nós vamos orar. As pessoas que aceitaram Jesus, chega para pertinho de mim aqui. Glória a Deus. Eu não abracei vocês. Oh filha, Deus te abençoe. Você tem quantos anos? 19. Eu tenho uma filha com 19 anos, chama Ana Flávia. Deus seja louvado. E você também, se ajoelhe aqui que eu vou orar com vocês. Vocês podem se ajoelhar? Se ajoelhe aqui. Esse momento de oração, vou orar com vocês agora também aqui. Eu quero orar com vocês. Diz assim comigo: Senhor Jesus, nós nos entregamos ao Senhor, e eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Pai Santo, derrame sobre estas vidas o teu Espírito neste momento. E como diz a tua palavra, cumpre nelas a tua promessa, escrevendo seus nomes no livro da vida, enchendo-as com teu Espírito Santo, lavando-as no sangue do Cordeiro, perdoando seus pecados e usando-as poderosamente para o louvor da tua glória. Nós oramos assim em nome de Jesus. Pai amado, agora eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui na frente. Pai, vieram porque precisam de um milagre. Oh Deus, viemos porque cremos no teu poder. Pai Santo, então em nome de Jesus, opera um milagre na vida de cada pessoa que está aqui na frente. O Senhor sabe o motivo, o Senhor sabe quem precisa ser transformado, quem precisa ser curado, quem precisa ser liberto, quem precisa, ó Deus, ser visitado pelo teu Espírito. Ó Deus, que a tua mão poderosa, que o teu Espírito haja na vida de cada irmão que veio aqui. O Senhor sabe o motivo, e o Senhor é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Portanto, ó Deus, opera maravilhas na vida dos nossos irmãos que estão aqui na frente. Ó Deus, cobre com teu sangue, com teu poder, com a tua graça. E ó Deus, a resposta a esse milagre nós daremos com as nossas vidas, testemunhando do teu poder, e esse milagre será para a tua glória, porque nós vamos contar para as pessoas o que o Senhor fez, e nós vamos testemunhar, Senhor, não é para a nossa vaidade nem para a nossa glória, mas esse milagre é para o louvor da tua glória. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, abre as janelas do céu agora e derrama um milagre na vida de cada pessoa que está aqui na frente, e visita de uma forma muito poderosa, Pai, no nome de Jesus. Obrigado pelas vidas que estão aqui, Senhor, vocacionadas. Ó Deus, obrigado por estes jovens que estão aqui segurando este lampião. E isso é um compromisso que eles estão fazendo com o Senhor, consagrando as suas vidas e dizendo: se depender de nós, a luz vai chegar, a palavra vai chegar, a água da vida vai chegar nos cantos mais distantes desse país, porque nós nos consagramos e nos dedicamos à obra missionária. Ó Deus, obrigado pelos irmãos que vão contribuir financeiramente com essa obra. Abençoe-os, guarde-os, tome-os nas tuas mãos, e que isso seja feito para o louvor da tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus, o nosso Senhor e Salvador.